Vamos analisar agora o código-fonte da tela Venda Detalhe. Tá? Então, continuando aqui no pacote com T2TIRP Vendas Cliente, eu tenho a classe Venda Detalhe. Ok? Bom, aqui nós temos a tela, tá? Onde nós temos aqui um Edit Button, um Reload Button e um Save Button. Todos esses botões estão vinculados a este form, tá? Que é o form 1. Bom, nesse form 1, primeiro nós temos aqui um combo box, tá? Onde o usuário vai selecionar o tipo da venda. Nesse combo box, ele é um componente. Ele não é um componente do OpenSwing, tá? Ele é um JCombo Box, é um componente do Swing, e onde os itens desse combo box são os seguintes: do orçamento e venda direta, tá? Então aqui já foi definido os itens desse combo box. Ele foi definido de forma diferente dos combo box lá do OpenSwing, tá? Onde nós temos que informar um domain ID, tá? Como nós já vimos anteriormente. Ok? Então esses itens foram informados aqui no model desse objeto, tá? Então nós temos aqui um combo box, temos alguns lookups, tá? Orçamento, tipo nota fiscal, venda, vendedor, transportador e condições de pagamento. Temos aqui também alguns outros atributos, que é o forma de pagamento, o frete, data da venda, data saída, hora da saída. Este objeto aqui, hora da saída, ele é um componente do OpenSwing, tá? Ele é um formatted text control. Temos aqui o local de entrega, local de cobrança, os respectivos valores, né? Observações, tá? Lembrando também que esse form está vinculado ao VO com T2TIRP Venda Java, Venda Cabeçalho VO, ok? Logo aqui abaixo nós temos uma grid, tá? Que é a grid onde são mostrados os itens de uma venda, tá? Então aqui nós temos os botões Insert, Edit, Delete, Reload e Save, tá? Todos vinculados a esta grid. E essa grid ela está vinculada ao VO com T2TIRP Venda Java, Venda Detalhe VO, ok? Então esses atributos que vocês estão visualizando aqui dentro dessa grid, eles fazem parte dos atributos da Venda Detalhe, ok? Esse atributo aqui, esse componente que nós temos vendo aqui do produto, ele é um code lookup column, ok? Bom, tem uma observação em relação a esta tela, que é a seguinte: como ela ficou muito grande, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui novamente a aplicação. Para a gente visualizar melhor, ok? Então eu vou aqui acessar a tela Venda Grid e vou tentar inserir aqui uma nova venda, tá? Então vocês podem perceber o seguinte: pelo menos aqui na resolução que eu estou utilizando, que no caso é 1024 por 768, essa tela de venda, como ela possui muitos atributos, ela não coube totalmente aqui na tela, tá? Então o que foi feito para resolver esse problema? Bom, foi incluído um scroll bar, aqui um scroll, tá? Então o usuário, para visualizar toda a tela, ele vai ter que utilizar esse scroll, ok? E como é que foi incluído esse scroll nessa tela? Bom, vamos voltar aqui no código fonte.
Se vocês acessarem aqui a aba Inspetor, tá? Vocês podem verificar o seguinte. Vou minimizar aqui. Eu incluí um objeto JScrollPane, tá? Dentro do meu internal frame, ok? E dentro desse scroll pane eu tenho um JPanel, tá? E dentro desse JPanel é que eu vou ter os meus outros componentes, né? No caso aqui o panel 3, onde está a minha grid, tá? E o panel 2, que é o panel aonde está o meu form, tá? Que é os dados da venda cabeçalho. Então no panel 2, a venda cabeçalho, no panel 3, a venda detalhe, tá? E esses dois panels estão dentro de um outro panel, que no caso aqui é o painel 6, tá? E que está dentro de um scroll, tá? Então dessa forma foi possível incluir um scroll aqui nesta tela, né? Já que ela ficou muito grande e não daria para o usuário visualizar ela por completo, né? No caso aqui desta resolução que eu estou utilizando, que no caso é 1024 por 768, pode ser que em uma tela com uma resolução maior não seja necessário a utilização desse scroll, tá? Mas esse controle ele é feito automaticamente. Se couber toda a tela na resolução que o usuário estiver utilizando, não vai ser mostrado esse scroll aqui na lateral, ok? Bom, então essa é uma observação sobre a tela venda detalhe, ok? Então vamos continuar aqui no código-fonte. Aqui, como nós vimos já também lá na tela de orçamento, detalhe, nós temos a configuração de alguns lookups, tá? Então são todos os lookups que nós estamos visualizando aqui, ó, que é o do orçamento, do tipo da nota fiscal, cliente, vendedor, transportadora e condições de pagamento, tá? Nós temos aqui também a definição do controller dos itens da venda, tá? Que é o controller desta grid aqui, onde são mostrados os itens pertencentes àquela venda. Então aqui no construtor dessa classe venda detalhe, é recebido como parâmetro o controller, que é o venda detalhe controller, tá? Ele também está aqui no mesmo pacote com T2TIRP vendas cliente. Então eu tenho aqui ó, o venda detalhes controller. Esse controller nós definimos o form controller do formulário que está vinculado ao venda cabeçalho VO, tá? E aqui nós instanciamos o venda itens controller, tá? Que será definido, atribuído aqui ao o controller da grid control e também o grid data locator, ok? Bom, logo aqui abaixo nós estamos definindo uma máscara, tá? Essa máscara é definida para este objeto aqui, ó, o formatted text control, ok? Que no caso está representando aqui o atributo hora saída, tá? Então qual foi a máscara definida para este campo? Nós definimos aqui uma máscara onde o usuário terá que informar 2 dígitos, 2 pontos o sistema preenche automaticamente, mais 2 dígitos representando o minuto, né? Os 2 primeiros dígitos representando a hora e os 2 últimos dígitos representando os segundos, ok? Os caracteres válidos para essa máscara são os caracteres de 0 até 9, ok? E aqui nós definimos a máscara para aquele campo. Bom, então aqui logo abaixo nós temos as configurações dos lookups, né? Nós já vimos anteriormente como foi feita essas configurações, tá? As classes que foram utilizadas para importar e validar, aqui no caso o vendedor. Nós temos também aqui a configuração do lookup do cliente. Temos a configuração do lookup da transportadora, tá? Temos a configuração do lookup das condições de pagamento, tá? E também temos aqui as configurações do lookup do produto, tá? No caso, também já foi visto lá na tela de orçamento. Os 2 lookups que não tínhamos vistos ainda foi o lookup do orçamento em si, tá? E também do lookup tipo de nota fiscal, tá? Então,
no lookup do orçamento, nós definimos aqui como a classe orçamento, pedido, venda, CAB, VO, e as classes, né, os métodos, as actions que são executadas lá no servidor, importa orçamento e valida orçamento. Tá? Essas classes estão localizadas aqui no pacote com T2TIRP venda servidor, que no caso aqui importa orçamento action. Essa classe é a responsável por realizar a importação, né, os dados que serão mostrados lá na tela de lookup. E temos aqui também a valida orçamento action, tá? É a classe responsável, né? É a action responsável por realizar a validação dos dados informados, ou dos dados do orçamento, né, informados pelo usuário. Ok? E logo depois nós temos também a validação e a importação, né, a configuração do lookup do tipo da nota fiscal, que também está aqui definido como importa tipo nota fiscal e valida tipo nota fiscal. Ok? Também está aqui no pacote com T2TIRP venda servidor, onde nós temos o valida tipo nota fiscal, tá? Onde é buscado todos os tipos de notas fiscais cadastrados no sistema, e também o importa tipo nota fiscal, tá? Onde será realizado, no caso, aquela classe que nós vimos valida tipo nota fiscal vai validar as notas fiscais, né? O dado que foi informado lá pelo usuário. Aqui ele vai importar todas as notas fiscais cadastradas no sistema. Tá? Então, o procedimento para a configuração desses lookups é o mesmo para os lookups que nós já vimos anteriormente. Ok? Foi feito no mesmo padrão. Então, nós temos aqui o método getGrid1, que vai retornar para a gente a grid control1, que no caso é a grid que está sendo mostrada, né, para o usuário os itens dessa venda. Ok? Temos também o form1, o getForm1, né, o método getForm1, onde é retornado para a gente o form1, que contém os dados da venda cabeçalho. E temos aqui também o método getItensController. Tá? Esse método ele vai retornar o itensController, que é o controller lá da grid. Ok? Bom, aqui nessa tela nós temos esse objeto aqui, que é um combo box, um JCombo Box, onde o usuário vai informar se a venda, se o tipo da venda é uma venda originada de um orçamento ou se será uma venda direta. Tá? Mas, por enquanto, esse JCombo Box ainda não está realizando nenhum procedimento. Tá? Nós temos aqui um to-do. Qual que é esse to-do? Quais atributos devem ser habilitados, desabilitados? Tá? Então, para entender melhor essa pergunta, vamos analisar aqui a tela. Tá? Por exemplo, se o usuário selecionar do orçamento, o que deve ser habilitado nesses lookups aqui? Por exemplo, lá no orçamento, eu vou abrir aqui novamente a tela de orçamento. Tenho aqui orçamento, venda, detalhe. Tá? Quando o vendedor lá fez um orçamento para o cliente, ele já informou aqui os dados da transportadora, também os dados da condição de pagamento. Temos aqui também o nome, os dados do cliente, ok? E também os dados do vendedor. Quando o vendedor acessar a tela de venda e selecionar aqui a opção do orçamento, então significa que ele vai buscar os dados de um orçamento para realizar uma venda. Ou seja, ele vai concretizar aquele orçamento. Ok? Então, o que deve ser habilitado, desabilitado desses componentes? Né? Desses componentes, quais que devem ser habilitados e quais que devem ser desabilitados para que o usuário altere ou não cada um desses componentes. Por exemplo, eu vou aqui utilizar o sistema. Tá? Se o usuário selecionou do orçamento, então ele vai indicar aqui, por exemplo, qual orçamento que será utilizado para essa venda. Tá? Então eu vou selecionar aqui o orçamento 1. Ok?
como no orçamento que eu cadastrei já possui os dados do cliente, tá? Os dados do vendedor, os dados da transportadora e os dados da condição de pagamento, então automaticamente esses dados já teriam que ser trazidos aqui para a gente, né? Já que já foram informados lá no orçamento, sendo que esses dados lá no orçamento eles são obrigatórios. Somente a transportadora que não é obrigatório informar, ok? Bom, então a pergunta é a seguinte: o que deve ser feito quando o usuário selecionar do orçamento e informar o orçamento, tá? E quais opções devem ser desabilitadas? Por exemplo, se o usuário informou aqui o orçamento 1, eu devo desabilitar o campo tipo nota fiscal? Eu devo desabilitar o campo vendedor? Eu devo desabilitar o campo cliente? Ou o campo condições de pagamento? Desabilitar o campo transportadora? Será que o usuário ele não vai poder alterar esses dados, já que já foram buscados lá do orçamento? Ou eu deixo tudo habilitado para que o usuário possa alterar esses dados também? Ok? Então, esse é mais um to-do que nós estamos que iremos, né, discutir lá no ambiente de suporte ao curso. Ok? Então eu vou apenas aqui complementar esse to-do com o seguinte: como buscar automaticamente os dados do orçamento. E quais são esses dados? No caso aqui, eu informei o orçamento 1. Lá no orçamento 1, tá? Eu vou acessar aqui o orçamento 1. Que é esse orçamento aqui. Eu já tenho cadastrado a transportadora, eu tenho cadastrado a condição de pagamento, tenho cadastrado também o cliente, tá? Só que quando eu informei vou abrir aqui a janela da venda, tá? Aqui quando eu informei o orçamento 1, ele não preencheu para mim os dados que estavam cadastrados nesse orçamento, tá? Então, essa é a pergunta desse to-do. Como fazer, né? Como buscar automaticamente os dados do orçamento, tá? Então, como preencher automaticamente os dados quando o usuário selecionar aqui um orçamento? Como é que eu preencho automaticamente esses outros dados que já estão cadastrados lá no orçamento? Ok? Então, você deve analisar esse to-do e a gente vai discutir essas informações lá no ambiente de suporte ao curso, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte da tela Venda Detalhe, tá? No próximo vídeo nós iremos analisar o código-fonte desenvolvido aqui no controller, né, no Venda Detalhe Controller e também no controller lá dos itens da venda, ok?